Olá e bem-vindos ao canal Histórias do Extremo Oriente. Hoje, convidamos você a mergulhar na impressionante saga de Yasuke, o lendário samurai negro. Se você gostar deste vídeo, mostre seu apoio curtindo e deixando um comentário. Isso nos motiva a trazer ainda mais conteúdo fascinante para você. E para garantir que você não perca nenhuma história, inscreva-se no canal e ative as notificações. Embarque nessa viagem conosco e descubra os segredos do Extremo Oriente. No Japão feudal, o prestigiado título de samurai era uma distinção reservada a pouquíssimos, concedido majoritariamente através de herança e laços familiares. Desde cedo, os samurais eram imersos em rigoroso treinamento marcial e ético. No entanto, a história registra notáveis exceções onde estrangeiros transcenderam essas barreiras culturais e sociais, atingindo o venerado status de samurai. Entre eles, destacam-se o britânico William Adams e o francês Jules Brunet, que com suas proezas entraram para a história. Nesse contexto, Yasuke emerge como uma figura singular e extraordinária, o primeiro e único samurai de origem africana no Japão. Sua jornada, desafiando as normas e expectativas da época, o coloca em uma posição de destaque na tapeçaria multifacetada da história samurai japonesa. Conhecido como Yasuke, esse homem distinguiu-se como um guerreiro que ascendeu à venerada posição de samurai sob a égide de Oda Nobunaga, um influente senhor feudal do século XVI, reconhecido como um dos três grandes unificadores do Japão. No auge das grandes navegações, as expedições marítimas dos portugueses alcançaram o Japão, introduzindo principalmente durante o turbulento período Sengoku, em 1549, o cristianismo, além de produtos e tecnologias do continente europeu. Avançando para 1579, uma delegação de missionários portugueses desembarcou no Japão, trazendo consigo, entre os membros da tripulação, um homem de pele escura, uma visão até então inédita para os japoneses. Nesse período de constantes conflitos conhecido como Sengoku, numerosos clãs japoneses mantinham relações cordiais com os europeus, notavelmente atraídos pelos avançados materiais bélicos e pelo interesse mútuo com os senhores feudais. Dentre eles, Oda Nobunaga, uma figura lendária na história japonesa, demonstrava um fascínio particular pela cultura europeia. Sua disposição amigável para com os estrangeiros foi tal que auxiliou os jesuítas na construção de uma igreja católica em Kyoto. Contudo, ao encontrar-se com um homem de pele escura, Nobunaga percebeu uma oportunidade única, pois Yasuke, com sua estatura impressionante de aproximadamente 1,90 m e dotado de uma força e agilidade claramente superiores às dos japoneses, representaria um guarda-costas indispensável para sua proteção. Naquele momento histórico, o homem, que vivia em condição de escravidão e que tinha algum conhecimento do idioma japonês, conseguiu comunicar-se com o grande daimyo, satisfazendo grandemente a Oda Nobunaga. Assim, em 1579, Nobunaga e seu novo aliado de pele escura fizeram sua entrada triunfal em Kyoto, a capital da época. A sua chegada provocou tal furor que a multidão aglomerou-se de tal forma para vê-lo, que alguns dos ali presentes acabaram sendo pisoteados até a morte. Dentro de um ano após sua chegada, Yasuke havia ascendido aos altos escalões da elite guerreira e dos samurais do Japão. Em um intervalo de tempo impressionantemente curto, ele dominou a língua japonesa e lutou ao lado de Nobunaga nas batalhas. Com sua estatura notável, pele de tom ébano e uma presença imponente, Yasuke era uma figura que se destacava notavelmente. Um diário de um samurai, de 1579, o descreveu com tais características, observando como ele sobressairia facilmente entre seus contemporâneos japoneses do século XVI, época em que a estatura média era significativamente menor.
muito por conta de uma nutrição menos adequada. As origens de Yasuke permanecem envoltas em mistério, com a maioria dos historiadores apontando Moçambique como sua terra natal e a possibilidade de ele falar português, embora a Etiópia e Nigéria também tenham sido mencionadas como possibilidades. O que é amplamente reconhecido é que Yasuke chegou ao Japão acompanhando o jesuíta italiano Alessandro Valignano numa missão de inspeção, marcando presença na história documentada de 1579 a 1582. Além de sua altura, a força e capacidade física de Yasuke, comparáveis às de 10 homens, ganharam a admiração profunda de Nobunaga. O aspecto que mais maravilhou o daimyo, porém, foi a cor da pele de Yasuke. Nobunaga, incrédulo e fascinado, nunca tinha visto um tom de pele assim antes. Essa reação era comum na época, refletindo o isolamento do Japão e seu longo período de fechamento diante do Ocidente. Pessoas com cabelos ruivos, loiros ou olhos claros também causavam espanto, já que muitos japoneses nunca tinham encontrado tais traços físicos durante suas vidas. Ao ser empossado samurai em 1581, Yasuke passou a atuar como guardião no castelo de Nobunaga. Sua fama rapidamente se espalhou, consolidando-o como um lendário guerreiro gigante e indestrutível. Munido de 2 espadas e fluência no idioma japonês, adquirida em tempo recorde, Yasuke se tornou parte integrante da guarda pessoal de Oda Nobunaga. Após servir diligentemente ao grande daimyo, ele foi oficialmente designado samurai em 1581 e destinado ao castelo de Azuchi, solidificando sua posição excepcional na história do Japão. A trajetória do suposto moçambicano nas terras do Japão continuava a causar admiração. Após ser agraciado com o título de samurai, Oda Nobunaga fez questão de convidar Yasuke para compartilhar sua mesa durante um jantar, um privilégio extremamente raro até mesmo entre os samurais nativos do Japão. A honraria concedida a Yasuke não se limitou a isso. Ele foi também escolhido para desempenhar o papel de portador da espada de Oda Nobunaga, um gesto de imenso simbolismo e confiança durante aquele período. A importância desse ato é difícil de ser totalmente compreendida nos dias de hoje, visto que não existem registros de outros samurais que tenham recebido tal distinção de um senhor feudal de tão elevado prestígio quanto Nobunaga. Como o primeiro samurai de origem estrangeira, Yasuke teve participação ativa em diversos confrontos significativos ao lado de seu mestre. A possibilidade de uma destacada carreira militar para Yasuke, contudo, foi abruptamente interrompida pela traição, que se tornou um dos episódios mais sombrios da história do Japão. Nobunaga havia alcançado a pacificação da maior parte do território japonês, mas ainda enfrentava a resistência de 3 poderosos clãs rivais, Mori, Shosokabe e Shimazu, que resistiam abertamente ao seu comando. A reviravolta ocorreu no dia 21 de junho de 1582, quando o general Akechi Mitsuhide traiu Nobunaga, atacando sua guarda pessoal no templo de Honnouji. Yasuke defendeu o castelo de Nobunaga com bravura inigualável, enfrentando as forças traidoras e inimigas. Diante da iminente vitória de Mitsuhide, Nobunaga escolheu realizar seppuku, um ato de suicídio ritualístico, preservando assim sua honra de samurai. Em seus últimos momentos, confiou a Yasuke a tarefa de decapitá-lo e de entregar sua cabeça e espada ao seu filho, evidenciando uma profunda confiança e estima por Yasuke. Após a trágica perda de Oda Nobunaga, Yasuke retornou ao castelo de Azuchi, oferecendo seus serviços ao filho de seu falecido mestre. No entanto, diante da derrota para Mitsuhide, o herdeiro de Nobunaga também optou pelo seppuku, seguindo o código samurai de honra até o fim. Yasuke, fiel até o último instante, lutou valentemente. Consciente da inevitabilidade da derrota, entregou sua katana ao vencedor, conforme a tradição.
Sua origem não japonesa poupou-lhe a vida. No entanto, Mitsuhide, incapaz de reconhecer seu valor, desdenhosamente o tratou com desprezo, referindo-se a ele pejorativamente como uma fera que nada sabia. A decisão de Mitsuhide em poupar Yasuke permanece um mistério. Naquele período, pessoas de pele negra eram altamente respeitadas e até veneradas em alguns aspectos da cultura japonesa, frequentemente representadas como figuras heróicas em templos pelo país. É possível que Mitsuhide, desejando não antagonizar os jesuítas, buscasse manter aliados potenciais em meio à instabilidade política que se seguiu. Afortunadamente para Yasuke, o domínio de Mitsuhide foi efêmero, durando apenas 13 dias antes de seu misterioso falecimento em junho, assassinado sob circunstâncias obscuras. Com o desaparecimento subsequente da linhagem de seus senhores, Yasuke se viu afastado dos registros históricos. Em 1582, após o golpe fatal que derrubou Nobunaga, Yasuke, o pioneiro samurai negro, teria, segundo especulações, retornado a uma missão jesuíta em Kyoto, deixando os detalhes finais de sua vida envoltos em incerteza. Existem relatos que sugerem que, após esses eventos, Yasuke poderia ter se tornado um Ronin, um samurai sem mestre, vagando em busca de um novo propósito ou servindo a causas esporádicas, um destino do qual jamais saberemos ser mito ou verdade. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe sua curtida. Comente sua opinião ou curiosidade sobre essa história incrível e se inscreva no canal para mais histórias fascinantes do Extremo Oriente. Agradecemos seu apoio e entusiasmo. Até a próxima.